Oi, oi, amores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual momento você está assistindo esse vídeo. Mais uma vez estamos aqui para gravar uma aulinha. E mais uma vez eu vou repetir para vocês o motivo pelo qual essas aulinhas estão sendo dadas e gravadas. É simplesmente porque o calendário não deu conta de ter todas as aulas. E em algumas turmas esse conteúdo avançou um pouquinho mais, em outras um pouquinho menos. Por isso eu tô gravando as aulas para todas as turmas ficarem mais ou menos iguaizinhas, tá bom? A nossa última aula foi de Revolução Industrial, a nossa última aula gravada, né? E essa aula é de Primeira Guerra. Então, vamos lá. Para quem é de outras turmas e está assistindo esses vídeos, é, é bom lembrar que se vocês quiserem copiar alguma coisa no caderno, é legal copiar as partes em vermelho dos slides, tá bom? Então é isso aí, vamos lá. Primeira parte. É bom a gente, antes mesmo da gente falar de Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender o contexto. Como eu fiz também na aula de Revolução Industrial, vamos entender o contexto daqui. E para entender o contexto de Primeira Guerra Mundial, é importantíssimo a gente pensar numa lógica de imperialismo. Então, conforme a gente, resgatando aquilo que a gente já conversou na aula de Primeira Guerra, a gente tem uma evolução das fases do capitalismo, desde o capitalismo comercial até o capitalismo monopolista. A gente chegou a conversar sobre isso quando a gente falou de segunda revolução industrial, em que o capitalismo ele passa de uma lógica mais concorrencial para uma lógica mais monopolista, aos poucos. Juntamente com aquela lógica do liberalismo econômico, falando que o Estado não devia intervir na economia, falando que o mais forte vence, tudo aquilo que a gente já conversou, beleza? Então vamos lá. O imperialismo é uma política de Estado, nação ou povo em que se impõe o controle direto ou indireto sobre o outro, em que um povo impõe um controle direto ou indireto sobre o outro. Então, a gente tem essa lógica de expansão do capitalismo a partir de grandes conglomerados, grandes aglomerados de pessoas, de poder em algumas poucas pessoas. Então, por isso se chama monopolismo, monopolista, entendeu? O imperialismo é essa política de Estado-nação que tenta controlar outros Estados-nações. E aí a gente vai criando, a partir daí, uma lógica de hierárquica, entendeu? Em que tem um país que é aquele que comete o imperialismo e aquele que sofre o imperialismo, entendeu? Então, beleza. Em uma lógica expansionista, consistia também no desenvolvimento das exportações e investimento no Estado estrangeiro em função dos interesses da economia nacional do país que domina. Então, pra vocês entenderem isso aqui, vou usar o exemplo do Brasil. A gente tem, no meio do século passado, mais ou menos, um cara chamado Juscelino Kubitschek, que ele foi presidente do Brasil. Isso foi um pouquinho antes da ditadura cívico-militar. É, e aí, a gente tem esse cara que fala assim: não, vou desenvolver o Brasil. Vai ser 50 anos em 5. Vai ser um super desenvolvimento, tal, pá, mas que desenvolvimento a gente está falando? Que tipo de desenvolvimento? Com que dinheiro esse desenvolvimento? Então, aí a gente tem empresas estrangeiras, europeias, investindo aqui no Brasil. Isso é um investimento externo na economia nacional. Para que eles investem aqui no Brasil? Investem no quê? São empresas, no caso do Brasil, a gente tem uma lógica rodoviarista, um investimento em rodovias. Para que eles estão investindo na construção de rodovias? Porque as empresas que investem são justamente empresas automobilísticas. Se a gente lembrar lá na nossa aula de Segunda Revolução Industrial, a gente tem esse setor da indústria se desenvolvendo cada vez mais. Então a gente tem o Fordismo, que é do Ford, que é uma marca de carro, enfim, mais ou menos isso. Volkswagen, bastante forte aqui no Brasil. Volkswagen é uma empresa alemã, uma empresa de automobilística alemã. E ela investe muito forte aqui no Brasil, nesse setor das rodovias, rodoviário, beleza? Então, é mais ou menos isso. As empresas, elas investem, um estado, ele investe num outro estado com um interesse próprio. Então, ele vai investir que nesse lugar tenha uma rodovia para poder vender carro.
entendeu? Não é porque eles são legais, não é porque o Brasil necessariamente precisava de rodovias. Não é essa a questão analisada, não é o que as pessoas precisam. E sim o que, que eles podem fazer para poder desenvolver um mercado ali para eles poderem vender, sacou? Então, é mais ou menos isso. Coxia, tá. A gente tem essa expansão capitalista e esse cultivo de mercados de consumo. Então a gente cria aqui no Brasil, com esse desenvolvimento rodoviarista, um mercado de automóveis. A gente tem mesmo é, na época do Kubitschek, a construção de Brasília. E se vocês virem, gente, a planta de Brasília, ela é uma cidade completamente rodoviária. Ela tem, tipo, ela é feita para carros, entendeu? Uma cidade que ela pensa muito nessa lógica mais rodoviarista, no desenvolvimento, que aquela época construção de rodovias era desenvolvimento, enfim. Claro que o governo do Kubitschek não se limitou a isso, mas é um exemplo que eu estou tentando trazer aqui para vocês entenderem a lógica imperialista. Então é isso. Aí aqui tem um esqueminha falando do capitalismo. A gente tem o capitalismo comercial inicialmente, que é aquela época lá do desenvolvimento do comércio e tal. Depois a gente tem o capitalismo concorrencial, em que já tem as indústrias ali, só que a gente tem a concorrência acontecendo. Só que esse capitalismo concorrencial, ele dura pouco, porque essa concorrência, ela morre, afinal de contas. Eu já comentei isso com vocês na outra aula. Ela vai sendo minada aos poucos. E aí a gente tem uma transição para o capitalismo monopolista. E nesse capitalismo monopolista, a gente tem como consequência o imperialismo, que é essa expansão de mercado. Lembra também que na aula de Revolução Industrial eu falei sobre o desenvolvimento, sobre a forma de produção pós-revolução industrial, no momento da revolução industrial ali, que uma das características era a produção em larga escala, produção sem necessariamente haver demandas, e aí tinha até aquelas crises de superprodução e tudo mais. Então, se a gente tem uma produção muito grande, a gente tem um interesse também de expansão desse mercado de consumo, entendeu? Aí vem a lógica imperialista. Aí, imperialismo é mais para isso, mais uma coisa indireta, entendeu? Aí a gente vem, por outro lado, apesar disso influenciar nas políticas de governo, tipo, por exemplo, o investimento influencia na política. A gente teve uns 50 anos em 5 aqui no Brasil. A gente tem uma lógica desenvolvimentista aqui no Brasil. Isso é uma influência direta de uma política externa na política interna. No entanto, não é um Estado-nação que vai lá, vai chegar aqui e vai falar assim, não, ó, é isso, sacou? É uma coisa um pouco mais indireta. Essa é a lógica do imperialismo. E a gente tem também o neocolonialismo, que são muito parecidos, eles estão muito misturados na vida real. Mas eu vou delimitar os dois mais ou menos aqui para vocês. O neocolonialismo é essa mesma coisa, tipo, desenvolvimento de mercados, desenvolvimento de interesses estrangeiros, mas com uma lógica de uma dominação direta. E para além do desenvolvimento de mercados, a gente tem também a busca por fontes de matéria-prima. Então a gente tem, por exemplo, na África, a gente tem a partilha da África, que a gente vai ver daqui a pouco, e eu acho que eu nem coloquei foto da partilha da África aqui nos slides. Que droga. Mas tem uma outra foto que vai representar mais ou menos. Depois, se vocês quiserem, pesquisem. É, partilha da África, que vai aparecer lá. Diferentes nações vão partilhar o continente africano entre elas, ignorando completamente as nações que já existiam ali. Já existiam povos, já existiam grupos, já existiam estados ali. Mas eles ignoram e falam assim, não, agora isso aqui é nosso, porque eles também pensam em uma lógica de darwinista social que eu vou falar daqui a pouco, vou deixar isso para depois. Enfim, vamos lá. Então, o neocolonialismo, ele é uma dominação direta sobre os territórios. Então, uma nação vai chegar na outra e vai falar assim, não, agora isso aqui é colônia do estado tal, vamos supor. Isso aqui é colônia da Inglaterra, isso aqui é colônia da Bélgica, isso aqui é colônia da França. E é isso, valeu. Isso lembra alguma coisa? Isso lembra a vocês alguma coisa
Era pra lembrar. Se não lembrou, não tem problema também, mas vamos lembrar agora. É, a gente também teve um período colonial que aconteceu lá depois da Idade Média, na Idade Moderna, que a gente tem expansão marítima, e aí acontece o colonialismo. Mas a gente vai ver que tem características diferentes, o neocolonialismo do colonialismo. O neocolonialismo é uma dominação direta sobre os territórios, e aí a gente tem assim como o colonialismo também era. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o neocolonialismo, depois a gente volta a fazer essa comparação, tá bom? A gente tem colônias, diferentes tipos de colônias. A gente tem colônias que é uma submissão sobre a potência colonizadora, então a gente tem o Congo e a Bélgica. A gente tem concessões que são basicamente é, vantagens comerciais que uma nação vai ter sobre a outra, como aconteceu na China. A gente vai ter protetorados, que é um controle da política externa de um país, como o Egito e a Grã-Bretanha. No fim das contas, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, mas a gente vai chamar de colônias, de maneira geral, beleza? Aqui nessa foto a gente tem, se chama torta chinesa, e é uma caricatura feita por esse cara aqui, que eu não vou saber falar o nome dele, e ela representa basicamente essa partilha de um território. Então a gente tem aqui atrás, são bem estigmatizadas, tá? Essas representações, sobretudo dos chineses aqui. A gente tem uma pessoa chinesa fazendo tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí aqui a gente tem cada uma das potências europeias fazendo a partilha da China, porque cada um queria um pedacinho dali, numa lógica neocolonialista, numa lógica imperialista. A gente tem aqui na ponta direita essa velhinha aqui, ela representa a Rússia. Esse carinha que tem uma ponta assim no capacete dele representam os alemães. Nessa época não existia Alemanha ainda efetivamente, mas basicamente a Alemanha atual. Esse homem aqui. Ah, não, 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 mentira, ó. Tô confundindo, eu acho. A mulher representa a Grã-Bretanha, a véia representa a Grã-Bretanha. O carinha de capacete representa a Alemanha. Esse outro cara aqui do lado, se eu não tô enganada, é a Inglaterra. Ou Inglaterra não, é a Rússia, que a Inglaterra é a véia. E aqui atrás a gente tem a França. E aqui do lado, se vocês verem, tá meio cortadinho, mas tem uma outra pessoa, que são os japoneses. O Japão, ele é um país não europeu, que também vai se desenvolvendo industrialmente e parte para essa lógica imperialista, não colonialista, beleza? E ele faz esse imperialismo, sobretudo, ali na Ásia, né, na região da China mesmo, beleza? Então, bora lá. A gente, então, vai fazer uma comparação entre o antigo sistema colonial e o novo colonialismo. A gente tem, no antigo sistema colonial, o Estado que adota práticas mercantilistas, e aí a práticas mercantilistas a gente já conversou, é uma prática econômica que tem como característica acúmulo de capital dentro do Estado Nacional. A gente tem também práticas tributárias que beneficiam. Práticas tributárias é colocar imposto nas coisas, tá, gente? Práticas tributárias que influenciam numa maior. Num protecionismo, num benefício, num beneficiamento de produtos internos em relação a produtos externos. E, enfim, a bolsa, balança comercial favorável, enfim, são práticas econômicas, suave? Isso é o antigo sistema colonial. A gente tem também, ele dura do século XV até o século XVIII, mais ou menos. Ele predominou na América. Ele tem os lucros obtidos principalmente pelo controle do comércio. Então, a gente tem um monopólio colonial em que a gente tem a colônia só fazendo comércio com a metrópole, sacou? Então, a gente tem esse exclusivo colonial, exclusivo metropolitano. Então, a colônia só pode fazer comércio é, com a metrópole. E a gente também tem a exploração econômica que não altera o modo de produção da colônia. Então, a colônia tem o seu modo de produção próprio.
No novo colonialismo, que é o neocolonialismo, a gente tem um Estado dominado pelos monopólios capitalistas que apoiam o imperialismo. Então a gente não tem mais uma lógica mercantilista, a gente tem uma nova lógica, que é essa do imperialismo que eu falei. Ele dura do final do século XIX ao período posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, período posterior é meio que até hoje em dia, tá, gente? Imperialismo. Na verdade, novo colonialismo não. Aqui tá errado. Imperialismo, sim, dura até os dias de hoje, mas neocolonialismo, as colônias elas vão se emancipando aos poucos. A gente tem emancipação de colônias africanas, tipo assim, depois da segunda metade tipo, década de, sei lá, 80, 90, sabe? É bem recente. Predominou na África e na Ásia, e a gente tem lucros obtidos por investimento de capital na colônia. Então, é essa exportação de capital. Como eu falei, os lucros. Quem comprava os carros da Volkswagen? E a Volkswagen que investiu aqui para fazer as rodovias. Mas quem comprava os carros da Volkswagen? A gente, nós fomos o mercado que eles investiram. Então, eles exportaram capital, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse lucro obtido através da exportação de capital, beleza? A gente tem a exploração imperialista. Aí a gente tem a exploração imperialista que desenvolve o capitalismo na colônia. É, a gente tem o desenvolvimento do capitalismo na colônia ou no país que está sofrendo o imperialismo, beleza? É isso. Vamos lá. Aí, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre aquela coisa do darwinismo social que eu falei para vocês. É, no século XIX, a gente tem uma visão muito eurocêntrica do mundo. A gente tem o desenvolvimento de uma visão em que os homens brancos estão no centro da sociedade, no centro das relações, no centro do comércio, no centro de tudo. E a partir disso, a gente reverbera isso para o resto dos campos. Então vamos lá. A gente tem o darwinismo social, o eurocentrismo e a missão civilizatória. O que era o darwinismo social, afinal? Era uma lógica. Não sei se eu já falei isso pra vocês na aula de imperialismo, ou na aula de Revolução Industrial. Mas o darwinismo social consistia em uma adaptação indevida de uma lógica do darwinismo biológico que realmente existe, que realmente é uma teoria lá da biologia que realmente ela até hoje está sendo adotada como válida, como real. A gente tem reformulações dela, mas a ideia é ok. Mas quando a gente aplica esse darwinismo para a sociedade, para o social, a gente percebe que é basicamente um discurso extremamente preconceituoso que meio que vai lá afirmar vários preconceitos que são desenvolvidos naquele momento da Europa, beleza? Então, é basicamente isso. No darwinismo, a gente tem o desenvolvimento das espécies, a evolução das espécies. Como que a evolução aconteceu? Como que determinado animal morreu e não existe mais, foi extinto, e como os outros animais, existem ainda na Terra, e por que eles existem ainda, e por que isso aconteceu. E aí, o Darwin vai lá e desenvolve uma teoria toda, para poder falar, entender o porquê isso aconteceu. Eu não dou aula de biologia para vocês, então vou me restringir a isso. Vocês provavelmente tiveram isso em biologia, mas eu vou falar de darwinismo social. O darwinismo social foi uma adaptação a isso. Eles falavam assim que determinados grupos de pessoas, lembrando que os seres humanos que existem hoje em dia, eles são apenas de uma espécie chamada Homo sapiens sapiens. Então, falar sobre melhor desenvolvimento de um ou pior desenvolvimento de outro é basicamente uma falácia. É uma mentira, beleza? Mas vamos lá. O darwinismo social falava que diferentes grupos humanos tinham diferentes graus de desenvolvimento, diferentes graus de evolução. A gente tem um filme, a gente tem vários filmes dessa época que falam sobre isso, mas a gente tem um filme chamado, ele é brasileiro, acho que é Duas Irmãs, eu não lembro se é isso mesmo. Mas tem dado momento que. É um filme muito legal que fala.
várias coisas, mas trata lá do sertão do sertão do Pernambuco, se eu não me engano. Que uma menina ela vai e aí meio que é uma ficção que fala um pouco da história do Lampião também. E aí, naquela época, falava que, tipo, delinquentes, pessoas que eram, tipo, é, cometiam crimes, elas eram menos evoluídas do que pessoas que não faziam essas coisas, entendeu? Então, pessoas que são delinquentes, elas têm a caixa do crânio menor, falavam isso de mulheres, falavam que as mulheres têm o cérebro menor, por isso elas são inferiores em relação aos homens. Então, são vários discursos, várias teorias que hoje a gente sabe que são mentirosas, que são que servem para basear esse preconceito, beleza? Que se desenvolvia. Cientificamente, não tem comprovação de fato. Mas aí a gente tem esse darwinismo social, ó, tô falando várias coisas sobre esse darwinismo social, que fala assim, ai não, determinado grupo de pessoas, determinada etnia é superior em relação a outra. E aí a gente já tem a construção daquela lógica que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial de nazifascismo, beleza? De nazismo. Em que um grupo de pessoas é superior em relação a outro. Então, uma raça é superior em relação a outra, beleza? É, E aí, beleza. Dado isso, essa era a lógica da galera do século XIX. Nós somos superiores em relação ao resto do mundo. Nós, europeus, brancos, somos superiores em relação ao resto do mundo. Então, a gente tem aqui, na imagem, que vai ter outra imagem ali. É um senhor, que ele é um burguês, na verdade. É isso que é a representação de um burguês. Mas esse aqui é um cara branco, europeu, carregando pessoas da Ásia, pessoas árabes, aqui uma senhora japonesa, pessoa árabe, enfim, pessoas que não são brancas, sacaram? Então, essa é a lógica. Então, vamos lá. O fardo do homem branco. Dentro dessa toda essa lógica, os homens brancos se colocam como salvadores da pátria, falando assim, não, nós temos a missão de civilizar essa galera que é tudo selvagem, essa galera que é tudo ferrada, entendeu? Que tá menos desenvolvida. Então a gente tem essa missão, esse fardo de trazer a civilização para essas pessoas. Daí vem a lógica imperialista e não colonialista. Se eles são superiores, se eu sou um homem branco, eu sou superior em relação ao resto das raças, e eu tenho essa missão de trazer a civilização para essas pessoas que não são desenvolvidas, então tá tudo bem eu aplicar práticas imperialistas e não colonialistas a essas pessoas. Afinal, eu sou superior em relação a elas. Beleza? Beleza não, né? Péssimo, mas enfim. E aí a gente tem um discurso aqui, que esse discurso ele era sobre o fardo do homem branco, que foi escrito pelo cara que meio que desenvolveu essa ideia. E aí vamos lá, vou ler aqui para vocês. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Quem tá falando aqui? Tá falando assim, ó, vamos enviar os nossos filhos, a nossa galera, a nossa nação, os homens brancos da nossa nação, para civilizar, tomar o fardo do homem branco. Então, tomem esse fardo e vamos lá civilizar essa galera com chicotes pesados, esse povo agitado e selvagem, é, que são metade demônio, metade criança. Então, é metade coisa ruim e metade. é, não é inocente a palavra que eu tô buscando. É tipo que não tem desenvolvimento, uma pessoa que ainda tá em desenvolvimento, criança, sacou? Beleza, é isso, darwinismo social. Aí é que tem a imagem completa que eu mostrei pra vocês, está cortada ali. Aqui a gente tem um cara estadunidense carregando nas costas. São basicamente indígenas americanos aqui. E aqui tem um cara europeu carregando é, asiáticos e árabes aqui. Aí a gente tem aqui várias pedras
eles estão carregando nas costas aqui, ó. Opressão, ignorância, superstição, e tem várias pedras falando várias coisas. E aqui em cima a gente tem uma estátua dourada falando civilização. Então eles estão caminhando com essas pessoas nas costas como um fardo, as pessoas pouco desenvolvidas em direção à civilização. Suave? Essa era a lógica pré-Primeira Guerra. E aí a gente tem a Conferência de Berlim, que determinou a partilha da África. A gente tem aqui o continente africano. E esse cara aqui, que ele era. Ele era. Como se chama? Ele basicamente era um cara que incentivava essa partilha da África. Eu esqueci o nome. Ele era um militar. É que eu esqueci a patente dele. Mas enfim. E aí tem essa charge que é ele, tipo, de uma ponta a outra da África, com os braços abertos, como, tipo, vamos tomar tudo isso pra gente. Eu vou ler aqui pra vocês. A gente tem também a Guerra do Ópio na China, que foi basicamente uma guerra que os britânicos falaram, queriam vender lá ópio. Ópio, gente, é uma droga. E a China não queria mais deixar. E aí começou uma guerra, uma guerra, uma guerra. A China perde e, enfim, aí continua a venda do ópio lá na China. E a partir desse momento a gente tem essa dominação que a gente colocou aqui da China, essa partilha da China. Beleza? Vou voltar lá. Eu vou ler para vocês esse trechinho e a gente já vai para o restante da aula. Justificativa para o imperialismo francês. As raças superiores possuem As raças superiores possuem um direito sobre as raças inferiores. Eu afirmo que elas têm um direito porque também têm um dever, o dever de civilizar as raças inferiores. Afirmo que a política colonial da França, a política de expansão colonial, a que nos obrigou a ir durante o Império a Saigon, que é lá na China, a Cochinchina, a que nos levou à Tunísia, a que nos arrastou a Madagascar, insisto que essa política de expansão colonial se inspirou em uma verdade sobre o que é necessário. Todavia suscitar por um instante vossa atenção, a saber que uma marinha como a nossa não pode prescindir na extensão dos oceanos de refúgios sólidos, de defesas, de centros de abastecimentos e viveres. Então ele está falando aqui que isso aqui é um discurso da Câmara dos Deputados, tals, que ele está falando assim que as pessoas elas têm um dever os franceses eles têm um dever de expandir colonialmente em direção à África, à Ásia, porque é, eles têm esse dever porque eles são superiores, eles são de uma raça superior, beleza? Essa é a lógica do neocolonialismo, do imperialismo, esse foi o pensamento deles.